Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Perche, estamos com mais uma aula sobre automação. A aula de hoje quero trazer mais um projeto simples para vocês. Para quem não conhece, é bem popular aí, pessoal que tem plantação, tá? A gente vai fazer um programinha aí simples, um irrigador programado. A gente poderia fazer algum irrigador automático, simulando algum sensor, tá? Mas eu quis fazer um projetinho um pouco mais palpável para quem não tem sensor, enfim, alguma outra coisa. Então vai ser um irrigador programado. Qual vai ser a ideia? Então o operador vai poder colocar duas informações via HM. Uma delas vai ser o intervalo em que qual essa função vai ser ligada, ou seja, de uma em uma hora, duas em 2 horas, tá? E o tempo que ele deseja que essa irrigação permaneça. Então eu posso colocar aí de 2 em 2 horas, que a irrigação fique por 10 minutos ligado. Então, 2 em 2 horas, a bomba de irrigação vai ser ligada, vai irrigar por esse tempo determinado e aí vai desligar e vai começar a contagem de novo. Então vai ser um projeto simples, tá? E eu espero que vocês tenham curtindo aí esses projetos que a gente vai lançando. Então bora lá para a aula. E esse vídeo é oferecimento da Autos. Acessem www.autos.com.br. Vamos na aba Produtos, em Softwares, série Master Tool IEC. Ao final do website, na mensagem aqui azul, cliquem na mensagem, façam download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá galera, como de costume, a gente vai partir sempre nossas aulas, tá, pela descrição do projeto. Como esse projeto ele é bem simples, então a descrição dele também é bem simples. Como eu te falei no início do vídeo, a gente vai fazer um irrigador programado e não automático. Para ser automático, a gente utilizaria sensores de umidade, enfim, tá, para detectar que, por exemplo, o solo está muito seco. Então aí ele pode fazer alguma ativação automática, ou se estiver chovendo, o solo estiver muito molhado, então ele não ativaria o sistema programado. Então poderia ser os dois combinados. Então aí dependendo, tá, se estiver chovendo bastante, é tudo molhado o nosso solo, então mesmo que a programação seja ativada, ele vai pular para o próximo tempo até com que ele detecte que aí bem seco o sistema. Então tem várias formas de fazer. Eu fiz uma forma mais simples, que seria um irrigador simplesmente programado. Então a gente vai fazer programação de intervalo de quanto em quanto tempo a gente vai retomar a função e por quanto tempo essa função vai ficar ativa. Então aqui uma chave liga e desliga geral. Então a gente vai ligar o sistema e se a gente desligar ele reseta todo o tempo. Então, ajuste de variável para intervalo, aquilo que eu comentei com vocês. Então, de quanto em quanto tempo a rotina vai fazer novamente, ou seja, por quanto em quanto tempo eu quero que o irrigador seja ativo. O ajuste de tempo de funcionamento da bomba, então, depois que ele ativar o sistema, por quanto tempo ele vai ficar irrigando, se por 10 minutos, 1 hora, meia hora, enfim, vai ser o suficiente para molhar todo o solo, tá? E aí também, lógico, depende de como foi feita toda a tubulação, enfim, quando a bomba foi ativada, questão de vazão, tá, da água, então por isso que tem esse ajuste de tempo. E aí ao final eu coloquei ali a entrada via HM dos valores desejados. Então, pela IHM que a gente vai colocar aí as variáveis, tanto de controle, como a gente vai jogar na saída da HM o tempo que está rolando aí das variáveis, tá? Então, esse vai ser a descrição do projeto. Então aqui está o projeto pronto. Então ele vai dar aí umas 6 linhas, vocês estão vendo, são muito pequeno. Projeto bem simples mesmo. A gente vai utilizar 2 tons e algumas chaves de intertravamento. Essas variáveis aí de declaração são bem poucas, tá? Bem simples mesmo o programa. Então, como todo projeto, eu gosto sempre de botar aí uma aspas aí, colocar para vocês. Sempre a gente vai partir o projeto de arquivo, novo a partir do modelo,
A gente parte aí do modelo do 350-51 versão 1.10 superior. Vai vir sempre a opção navega, que seria aí a configuração para a gente conseguir colocar aí a animação na EHM. Tá? Então, quem quiser utilizar mais telas aí, a gente tem uma aula somente sobre isso, como a gente cria mais telas. Normalmente nessas aulas a gente está utilizando só uma tela, que seria o suficiente. Então, para adicionar o programa, a gente precisa dar um clique no botão direito na POU e acrescentar objeto. Então, aí, acrescentando objeto, a gente escolhe a linguagem desejada, em programa, e aí o nome que vai vir vai ser sempre PLC_PRG. Programa principal, sempre esse nome. Nomes diferentes, simplesmente para blocos funcionais, que são funções criadas pelo usuário. Tá? Então aqui a gente está utilizando o Ladder, você consegue ver aqui em cima no topo, tá? Em LD. Então as variáveis que a gente vai utilizar aí. Então, a liga tá na chave 0.0, a primeira chave, seria a chave geral para ligar e desligar. Aí a gente tem aqui o intervalo, que é um tom, vai ser o tom responsável para acionar o sistema de irrigação, seria de tempo em tempo, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, vai acionar o sistema de irrigação. A variável timer 1 aqui vai ser responsável pelo tempo do tom do intervalo, ou seja, se vai ser de 2 em 2, de meia em meia hora, de 10 em 10 minutos. Aqui a variável irriga, na 1.0, vai simplesmente a saída que vai determinar quando a bomba vai ser ativada ou não, ou seja, é a saída do tom do intervalo. Então, vocês estão vendo aqui. Depois que ele fechar aí o valor do timer 1, na variável conta 1 aqui, vai acionar o irriga, ele vai na linha 2 acionar a bomba, vou dar um set na bomba, e ele mesmo tem um tetravamento aqui para desativar o tom, então ele reseta o tom. Então sempre isso aí é uma grande sacada para quem utilizar o tom. Sempre a saída do tom vocês fazem um tetravamento aqui antes, tá? Uma chave normalmente fechada, que aí vocês conseguem fazer o reset aqui do tom. Senão ele vai ficar sempre ativado, ficar grudado aí a saída. Então é um jeito de fazer com que ele resete e volte a contar novamente, caso seja preciso. Tá? Então aqui eu botei a variável da bomba, porque quando ativar a bomba, para ele não ficar ativando novamente o tempo. Então ele só vai começar a contar o tempo depois que passar o tempo da irrigação ativada. Tá? Então aí ele começa a contagem novamente. Então voltando para as variáveis aqui da declaração. Então aqui irrigação, tom, vai ser o tom para irrigação, ou seja, o tempo que a bomba vai ficar acionada aí para ficar umedecendo o solo da nossa plantação. Timer 2 vai ser o tempo que vai decorrer o tempo da irrigação aqui da bomba. Como eu falei para vocês, você vai ficar irrigando aí por 10 minutos, 1 hora, meia hora, enfim. A variável bomba seria a saída para começar a jogar água para fora. A variável conta 1 e conta 2 é para a gente conseguir monitorar aí as variáveis do tom, o tempo dos tons. Tá? Então, o conta 1 é o tempo da variável intervalo e o conta 2 é o tempo do tom irrigação. Para a gente saber aí o decorrer do tempo, para o usuário saber na tela aí quanto que falta para acionar ou quanto tempo já ficou acionado a saída lá. E as variáveis auxiliares aqui, eu utilizei para converter. Então, aqui embaixo, tá? A gente fez uma multiplicação. Então, a gente multiplicou por 60.000 para converter aí o tempo de milissegundos, tá, para minutos. Então, a variável, o valor digitado lá na EHM, se eu digitar 1, vai ser 1 minuto. Então, a gente fixou, depois eu vou mostrar para vocês, a gente fixou em 14.400, seria um dia inteiro, 24 horas, porque não tem mais do que colocar mais tempo do que isso. Então, de 24 em 24 horas foi a fixação máxima aí do tempo. Então, essas são as variáveis declaradas. Aqui começando o programa, bem simples. A chave liga. Mediante que te liga a chave liga e desliga. Tem 2 entravamentos aqui com a variável bomba e irriga. Então, elas vão estar fechadas no primeiro momento. Ligando a chave, ele vai começar a contar o tempo.
mediante aqui o tempo que o usuário colocou para a variável timer 1, que é o intervalo. Então, quando o ET chegar ao tempo de PT, ele vai dar um pulso aqui na variável irriga. A variável irriga ligando vai setar a bomba e ao mesmo tempo vai desligar esse tom intervalo. Então, setando aqui a bomba, vai setar essa variável aqui na linha 3, que vai começar a contagem do tom para desligar a bomba. Então, a bomba vai ficar ligada por quanto tempo? Então, aí o usuário, pela variável timer 2, na HM, vai colocar o tempo que ele quer que fique aí a bomba acionada. Quando o ET chegar ao timer 2, aqui é o caso o conta 2 chegar ao timer 2, vai acionar aqui o reset da bomba. Fazendo isso, ele desliga a linha 3, então desliga aqui o tom de irrigação, volta aqui na primeira linha a ficar todos os contatos fechados, se a chave liga estiver permanecendo ligada, então tudo volta a começar novamente. Então aqui o tom intervalo começa a contar novamente. Aqui embaixo são só linhas de conversão. Então aqui em cima são as variáveis de tempo. E aqui embaixo são as variáveis de conversão. Na linha 4 a gente está convertendo aí o valor digitado pelo usuário. Deixa eu subir um pouco aqui para ficar mais fácil para minha câmera não atrapalhar. Então, voltando aqui em cima. Linha 1, linha 2 e 3 é só os laços de tempo, tá? Para o intervalo e o tempo de irrigação. Na linha 4 e na linha 5, aqui está convertendo as variáveis. Na linha 4 está convertendo, multiplicando aqui o valor digitado pelo usuário por 60.000. Como eu falei, para obter o valor em minutos. Então a gente joga AUX por 60.000, AUX 3, AUX 2 por 60.000, AUX 4. E aí, a gente converte aqui, que eu botei variável real para time, porque como vocês sabem, sempre no tom a gente precisa usar a variável aí de contagem em time. Então aqui para o PT ou para o ET a variável é time. Então a gente precisa converter aí esse valor para conseguir utilizar lá como setup. Então aqui a gente converteu o valor de minutos de uma variável real para uma variável time e colocou direto lá no tom. E na última aqui, quando a gente desligar a chave, ele automaticamente dá um reset na bomba. Então ele desliga tudo e aí reseta os dois tons e aí volta tudo ao como estava no início, que é zerado. Então, por exemplo, se o usuário quiser desligar, desliga tudo, reseta o tempo, independente na contagem, se estivesse faltando meia hora para acionar a bomba. Se ele desligar, aí reseta tudo e volta desde o zero. Tá? Então, é um programa bem simples mesmo, a gente não utilizou mais nada de configuração, simplesmente essa programação. E eu espero que vocês tenham gostado. Então a gente vai lá para o CLP agora para testar o funcionamento desse programinha bem simples de irrigação programada. Então bora lá, que eu já fiz a comunicação, mas vale lembrar sempre na aba comunicação, parâmetros de comunicação, um duplo clique aqui na configuração que vocês estão usando e sempre a primeira utilização do software. Tá? Então depois que a gente programou uma vez o CLP, estiver programando mais de uma, tranquilo, mas a primeira configuração, quando a gente fechar o programa, duplo clique aqui na variável que vocês colocaram aqui de configuração, dá um OK, e aí sim, comunicação login. Então aqui eu vou enviar, porque eu criei essas linhas a mais aqui para a câmera não atrapalhar. A gente vai enviar aí o programa para o CLP e a gente vai lá na maleta para testar. Então vamos lá. Só retomando, galera, uma coisinha rápida que eu esqueci, foi a nossa animação da main. Então, sempre mostro todos os projetos como é que a gente fez a main, tá? Seria a nossa visualização. Então quem nunca lembra, lá embaixo na aba visualização, duplo clique na main. Então a gente colocou aqui uma parte dos valores de intervalo e os valores de irrigação. Então intervalo aqui no %.1f, a gente vai botar a entrada que o usuário vai digitar o tempo que ele quer. Tá? Em minutos, ele pode botar em ponto algum valor para botar em segundos, tá? Do valor que ele quer que fique intervalo rotacionando o sistema de irrigação. Do lado em %s vai mostrar o tempo que está decorrendo o tom, para ele ter certeza aí, para monitorar ou para saber quantas anda o tempo. E aqui em irrigação, em %.1f aqui embaixo,
é o tempo que vai ficar irrigando, o tempo que vai ficar molhando o sistema todo. E na direita, %S de novo, novamente para controlar o tempo que está irrigando o sistema. Então aqui, a gente usa a ferramenta retângulo. Então, duplo clique aqui. Em texto, a gente botou %.1F para mostrar uma casa decimal depois da vírgula. O F, porque é um valor real. Então, quem nunca lembra a variável, a letra que precisa usar para a variável vai em interrogação, que aí tem um quadro mostrando as letras corretas para as variáveis corretas. Aqui em variáveis, em texto, a gente direciona a variável que a gente quer. Quem nunca lembra, usa o atalho F2 e aí pode escolher a variável corretamente que precisa. E entrada, aí a gente habilita a entrada e coloca os valores que a gente quer, né, de extremidade para o usuário digite. A gente botou de 0 a 1440, que seria de 0 a 24 horas. Então, o mesmo processo aqui, para as duas variáveis, tá? De entrada para os tons e para saída, a mesma coisa. %S, porque a gente está usando a variável time, então aí a gente usa %S. Então, é uma animação bem simples, que a gente já utilizou em outras aulas, simplesmente para que o usuário consiga visualizar o que ele está fazendo. Então, é o que faltou na nossa aula, então vamos lá para o nosso CLP, vamos lá. Então tá, galera, então agora a gente está com o nosso CLP, então aqui na nossa tela, então aqui em cima é o intervalo, aqui é o tempo que a gente quer de intervalo, aqui é o tempo do tom do intervalo que está decorrendo, embaixo irrigação é o tempo que a gente quer que fique irrigando, e aí o tempo que está irrigando aqui. Então, a gente vai usar só a chave 00. A gente usou as saídas Q10 e Q11. Q10 aqui é só quando dá aí o loop do fecha o tempo do intervalo, que ele aciona ela rapidamente para ligar e setar a bomba, que seria o nosso Q11. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, 0.1. Então aí vai me dar 6 segundos, que é 1/10 aí de 1 minuto. Tá? E aqui eu vou botar, por exemplo, 0,2. Vai ficar muito tempo aí, mais rápido o teste. Então aqui vai ser 0,1, 6 segundos, 0,2, 12 segundos. Aí eu vou ligar o nosso sistema. Então aqui está contando 1 segundo. Quando ele fechar 6 segundos, ele vai dar um pulso no Q10 e vai acionar o Q11. Então acionou o nosso Q11. Vai contar aqui até 12. E aí vai desligar o Q11 e vai voltar a começar a contar novamente aí o tempo de intervalo. Então zerou. Começou de novo o intervalo, vai fechar 6 segundos, e aí depois disso ele vai ficar acionado 12 segundos a bomba. É um programa bem simples, eu vou dar um zoom aqui na EHM, para ficar mais fácil de visualizar. Então, estão vendo? Vai ficar um loop infinito. Então lá em cima, no intervalo, 6 segundos, fecha, aí conta até 12, e aí ele reinicia. É um programa bem simples de irrigação programada, que aí dependendo para quem tem bastante coisa, tá? Uma horta, enfim, grande aí, agricultura familiar, eu acho que fica bastante interessante. Então espero que vocês tenham gostado e um grande abraço para todo mundo. Valeu! Nossa aula acabou por aí, pessoal. Espero realmente que vocês tenham curtido. Eu vi que o pessoal tem comentado aí embaixo questões de sensores. Tá? Eu acho que eu vou tentar dar uma pesquisada aí mais a fundo em diversos tipos de sensores que a gente tem no mercado, para dependendo da função. Tem alguns sensores que são mais práticos, tá? Sensores que não precisam de contato mecânico, enfim, assim como sensores de barreira luminosa ou de aproximação, por indução. Então, em diversos aí no mercado, dependendo, aí depende da característica de distância, enfim, é uma vasta área. Como a gente sabe que a tecnologia vai avançando, então a gente tem diversas formas de atuar com ela. Então, quem tiver alguma dúvida, deixa um comentário aí embaixo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e eu espero vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço para todo mundo, valeu!